Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Você pode curvar sua cabeça? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta tua casa. Que não cesse as nossas orações, porque tua palavra diz, através do teu servo, o apóstolo Paulo, a igreja dos Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. Há uma batalha espiritual já vencida pelos santos, já vencida pelos justos, já vencido pelo povo do Senhor Jesus. Porque o inimigo tenta assolar a nossa mente, tampando os nossos ouvidos, escamando os nossos olhos e enrijecendo o nosso coração. Mas nós já oramos. Por isso, Deus, esses ouvidos sejam destampados neste momento, de forma que os teus filhos não tenham nenhuma assolação maligna de espíritos que querem dispersar a mente dos teus filhos. Traga calma e paz ao coração destes, e compreensão e entendimento daquilo que lhes será pregado. Porque certamente a tua palavra, que é tão penetrante, que vai até a divisão da medula e da alma, trará crescimento, transformação, conversão, restauração e avivamento aos filhos que te ouvem, Pai. Eu rogo a ti, Senhor, eu clamo, eu suplico ao Senhor, que o Senhor venha salvar aqui nesta noite para a glória do teu nome. Que o Senhor venha libertar e transformar vidas aqui que entraram nesta noite, como só o Senhor sabe. Fala, Deus, de forma compreensiva, porque só o Senhor sabe alcançar o coração das tuas ovelhas. Esta é a minha oração, dependente, totalmente dependente de ti, em nome de Jesus, amém. Quando a gente chega no capítulo de número 16 do livro de Samuel, a gente já tem uma história discorrida de um reinado de Saul, do qual sofre o seu declínio, a sua decadência, porque ele perde a visão. Verdade é que o povo, olhando e invejando os outros povos, era uma teocracia. Deus governava sobre o povo por meio dos profetas. Ali ele trazia para o povo o direcionamento, pois afinal de contas o profeta era utilizado da parte de Deus para que o povo soubesse aquilo que Deus tinha para este povo, e também para anunciar e denunciar o opróbrio, o pecado. É por isso que nem sempre as pessoas querem andar do lado do profeta. Hoje em dia, elas olham para o profeta e dizem: revela aí, irmão, é chave, é carro novo. Mas a Bíblia vai mostrar nesse capítulo de número 16, que até a chegada de Samuel não foi tão tranquilamente aceita assim por aqueles que o viram. Olharam para ele e disseram: meu Deus, será que esse homem vem em guerra ou ele vem em paz? Porque grande verdade é que Samuel havia sido usado para ser aquele que iria destituir Saul do trono. Então, se você puder prestar atenção e ouvir de forma temática essa palavra, eu queria dizer para você: de ungido a rejeitado, mas também de rejeitado a ungido. Saul é ungido rei, mas no capítulo de número 16, Deus vai exatamente falar com Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, a quem eu rejeitei? Então aquele que estava ali governando sobre o povo, como ungido de Deus para governar sobre a nação de Israel, vai agora, por meio desta palavra, claramente ser aquele a quem Deus vai dizer: para de ter dó de quem eu rejeitei. Deixa eu dizer isso aqui de novo, porque você precisa entender, irmão. Para de ter dó de quem eu rejeitei.
E sabe qual é o grande problema disso? É que estão fazendo da graça uma desgraça. Estão pegando e fazendo com que a graça que não foi de graça se transforme numa graça barata, aonde todo mundo recebe uma palavra, recebe, mas não renuncia, não muda de vida e continua vivendo no opróbrio, no pecado, desagradando a Deus e achando que Deus é obrigado a te abençoar. Gente que sobe no altar em pecado, gente que toca na ceia em pecado, gente que dissimula, gente cínica, gente que trabalha com dualidade de adoração, adora o Deus de Israel e o Deus desse século, gente corrompida no seu coração, e acha que desta forma, aqui bebe da água pura que desce do trono de Deus, e lá fora bebe a água ardente que se oferece nas biroscas e botecos deste mundo. Gente que se veste com santidade aqui, mas gente que se veste com iniquidade e sensualidade lá fora. Gente que não tem temor, gente que não tem tremor, gente que não tem reverência, gente que aqui abre a Bíblia, mas também abre suas redes sociais em pornografia, em sitezinhos de fofoca, abre a Bíblia para enxergar nudes. Cuidado para você não sair e transicionar de ungido a rejeitado, porque se você enxergar no ponto de rejeição, não adianta nem a minha oração. Esse é o grande problema. E aí você diz assim: pastor, nós estamos falando de lei, pastor. Então deixa eu te dar uma notícia. Ananias e Safira, porque mentiram na sua oferta, foram fulminados na presença de Pedro e dos discípulos. Novo Testamento. O problema é que a igreja atual, ela está sendo coisificada. Ela está sendo uma igreja que, ao invés dela ser inclusiva, também se torna permissiva, aonde você vem de qualquer jeito e permanece de qualquer jeito, e fica esperando que as bênçãos de Deus te alcance, sem que as renúncias que você precisa, você faça. A graça te alcançou, mas sem uma vida de santidade, a desgraça te alcançará. Isso chama-se graça barata, e a graça pelo qual nós fomos alcançados, custou o preço de Cristo, que nós vamos celebrar daqui a pouco, através dessa mesa, do pão e do suco de uva. A gente olha aqui para esse texto, e a gente precisa ser despertado com temor, e olhar e dizer: meu Deus, não me deixa de ungido a rejeitado. Oh meu Deus, não me deixe sair debaixo da tua graça, para que eu não viva uma vida de desgraça. Sabe qual é o pior estágio de um crente? É quando ele, em pecado, toca no cálice e toca no pão, sabendo que está vivendo uma vida que precisa ser uma vida de arrependimento. Ele já não tem mais, já vive em iniquidade. O que é isso? É consciência do pecado sem peso, sem dolo. Se olha para a ceia como simplesmente um rito, como se isso não tivesse nenhum tipo de interferência espiritual. E a Bíblia diz: é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ei, irmão, está na hora da gente olhar e dizer: Senhor, não me deixe perder o temor, não me deixe sair da tua presença, Senhor, não me deixe me afastar de ti, não aparte de mim o teu espírito. Porque quando isso aconteceu com Sansão, ele acorda num dia sem a força da presença. Quem te sustenta de pé é a presença, quem te protege é a presença, quem te garante é a presença. Ei, oh glória! Não perde a presença. Aí agora você vai olhar e vai ver um profeta que intercede a um Deus que já não recebe mais a sua intercessão. E nessa passagem do qual eu estava ministrando, sabe quando é duro que Deus diz assim para você: não ora mais.
Quem já escutou essa palavra aqui? Quando você está intercedendo por alguém e Deus diz para você assim, ó, não ore mais. Quem já recebeu essa palavra de Deus aqui, irmão? Certa vez nós estávamos na casa da minha sogra. E estávamos ali orando e intercedendo pela vida do meu cunhado, ainda vivo na época. Vida essa pelo qual, criado na Assembleia de Deus do Rocha, o menino que pregava aos 8, 9 anos de idade com autoridade, campeões de EBD, EBF, resolveu flertar com as coisas do mundo. Sabe aquele crente que olha para o mundo e diz assim, rapaz, eu queria dar uma passeada lá fora. Então deixa eu só dizer uma coisa para você, se fosse bom eu tinha ficado. Deus me arrancou daquele lugar. E por que você fica flertando querendo ir para lá, irmão? Ele flertou. Saiu debaixo da graça. E nesse dia em questão estávamos ali orando por ele, junto com ele. E Deus usou um profeta, pastor Zic Lameque. E ele disse para ele assim, ó, Deus hoje manda você fazer uma escolha. Qual a escolha que você vai fazer? É essa? Ele disse a primeira vez, sim. Deus disse para você que hoje Ele está te dando uma última oportunidade de você fazer a tua escolha. Qual vai ser a tua escolha? Vai ser essa? Ele disse sim. Amém. Quando nós saímos, o profeta disse, a partir de hoje, você e tua esposa, não ore mais. Aí eu pergunto para você, a quem eu vou clamar, se a quem eu clamo, o único a quem eu clamo, disse para mim, a partir de hoje, eu não receberei mais a tua oração sobre este assunto. Aqui se reflete muito isso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que irmão se tornou galera. Nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, Satanás conseguiu tirar do coração de algumas pessoas o temor, que fala de respeito, submissão a Deus. Arrancou do coração. E aí o que acaba por acontecer? Você se perde, irmão. Saul não foi diferente. A Bíblia diz que Davi vai dizer, Senhor, não aparte de mim o teu espírito. Sabe por que Davi disse isso? Porque ele viu o que é uma alma atribulada através de Saul. Porque a Bíblia vai dizer que quando Saul estava com a sua alma atribulada, ele chamava Davi para que Davi fosse então e tocasse. Quando ele tocava a harpa, o espírito maligno não se apartava e ele tinha paz no seu coração. Só que aqui no capítulo 16... há uma sentença, um veredito dizendo, Samuel, até quando você vai ter dó de quem eu rejeitei? E aqui eu quero dizer para você exatamente como a gente precisa realinhar nas nossas visões com relação a como Deus enxerga as coisas. Eu preciso correr porque eu tenho pouco tempo para ministrar tudo aquilo que eu gostaria de compartilhar para o teu coração. Mas eu creio que o Espírito Santo há de me usar para aquilo que você precisa na porção certa. E como que as coisas, elas são distorcidas. O texto vai dizer, eu vou ler para você entender, no capítulo 16, versículo 2, diz assim, porém disse Samuel, como irei eu à casa de Jessé? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Oh glória! Fez pois Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, olha o que a Bíblia diz, tremendo, irmão. Ah, irmão, se você souber quem é o profeta de fato da parte de Deus, você vai agir de uma forma diferente, irmãos. Você vai começar a pensar de forma diferente. Eis aí um ungido de Deus. Lembra de Natã na presença de Davi? Às vezes a gente acha que
Tudo aquilo que a gente está fazendo diante de Deus está encoberto e Deus revela aos homens. Aquele a quem Deus envia muitas das vezes para te fazer o quê? Te resgatar de ambientes perigosos aonde você não deveria flertar ou caminhar. E nessa noite Deus manda te dizer: estou eu te resgatando antes que você se perca. Oh glória! Deus é aquele que te socorre, porque Ele é socorro bem presente no momento da tua angústia. E talvez você esteja exatamente como a visão que eu vou mostrar para você aqui, através de algumas personas, alguns personagens da Bíblia, que vão fazer com que você possa entender que Deus quer realinhar a tua visão aqui nessa noite. Deus está nos alinhando a nossa visão com a visão dEle. Não queira alinhar a visão de Deus à sua, mas alinhe a tua visão à visão de Deus. Ei, glória! Porque o alto governa sobre a terra. Deixa eu dizer isso aqui de novo para você. O alto, o céu governa a terra, não é a terra que governa o céu. Oh glória, aleluia. Então os anciões da cidade saíram ao encontro de Samuel tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. Disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: olha que coisa linda, irmãos. Esse cara é o cara, irmão. É ele. Está ali Samuel dentro da casa de Jessé, ou na presença de seus filhos. Ele vai olhar para Eliabe e vai dizer: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deixa eu dizer aqui de novo para você o que o texto diz, me acompanhe em leitura. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. E então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo, rejeitado a ungido, diante de ungido rejeitado. A gente precisa começar a entender como Deus está vendo as coisas e como nós estamos enxergando as coisas. Eu queria te levar a alguns pensamentos que você poderia começar a entender a respeito de como nós estamos enxergando, e talvez, não tudo, mas a maioria das coisas da nossa vida de uma forma totalmente diferente de como ver, porque a Bíblia diz que no primeiro capítulo de Samuel, de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que ele precisava que Eli o ensinasse a ouvir. Por isso que quando o Senhor chamou Samuel, ele vai à presença de Eli, depois de Ana ter oferecido, diferentemente de Samuel, claro, foi Isaac. Deus pede a Abraão que levasse Isaac a sacrifício. Ana vai fazer diferente. Sem ter, oferece Samuel como sacrifício. E Deus então, ali naquele momento, quando Ana leva para que ele servisse na casa de profeta, servisse a Deus, ele precisava ser mentoreado. E eu quero dizer isso de novo para você: não dá para caminhar sozinho, você precisa ser mentoreado se você quer chegar aonde Deus quer te levar. E ele então vai ali, ainda jovem,
escutaram a seguinte palavra da parte de Deus, o chamando, dizendo: Samuel, Samuel. Ele então vai até a presença de Eli e diz: tu me chamaste? Ele diz: não o chamei. Ele volta a repousar e ele escuta novamente dizendo: Samuel, Samuel. E voltando ele à presença de Eli, ele diz para ele: não lhe chamei. Mas ele então entende que Deus estava chamando Samuel e ele diz: quando ouvir novamente esta voz, diga: Rinani, eis-me aqui. Ele aprendeu a ouvir Deus, ele aprendeu a identificar a voz de Deus. Só que a Bíblia é linda. Quando chega no capítulo de número 16, Deus revela que Samuel não sabia ainda ver. Ele sabia ouvir Deus, mas não conseguia ver como Deus via. Isso é muito forte, irmão. Será que os teus olhos conseguem ver como Deus vê? Porque Samuel ainda continuava olhando para Saul como ungido, enquanto Deus o enxergava como rejeitado. E Deus quer alinhar nossa visão. Sabe como que Eva enxergava a árvore do jardim? Mortífera. Sabe como Satanás fez Eva enxergar a árvore? Cobiçosa e desejosa. Ei, deixa eu dizer algo aqui para você, irmão. Satanás é astuto quando ele abre a sua boca para trazer no seu coração aquilo que você sabe que é errado. A gente escuta e sabe que aquilo é errado. E Satanás usa a seguinte frase: não tem nada a ver. Ninguém está vendo. É só um traguinho, um tequinho, um copinho, um beijinho, um sexozinho, uma mentirazinha. Ele transforma aquilo que é mortífero em cobiçoso e desejoso. É por isso que tem tanta gente que sabe que atitudes equivocadas, como por exemplo a corrupção, o suborno é errado, mas ele é convencido quando deixa o outro que é um corrupto ou aquele que quer subornar, falar e alcançar o teu coração, transformando o que é erro em relativo. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que mandamento é absoluto, mas pecado também. Aquilo que é pecado, aquilo que é mandamento e não tem negociação. Então não negocie. Acabou, irmão. E não é a igreja que vai dizer para você se isso é certo ou errado. É a palavra pregada na igreja que te diz o que é certo e errado. Não, pastor, eu não enxergo assim. É verdade, irmão. Um dia você ainda vai acreditar que o inferno é como a Bíblia diz que é. Onde o céu é rua de ouro, muro de jaspe e cristais. Mas a Bíblia diz que lá haverá ranger de dentes. Posso resumir para você num popular: filho chora e mãe não escuta, irmão. Satanás é astuto em transformar e deturpar a nossa visão diante daquilo que é a visão de Deus. Preste atenção aqui. Como que Adão enxergou a Eva? Porque Satanás olhou para Eva e viu que ela era o caminho para que Adão caísse. E naquele momento, Adão caiu porque não conseguiu enxergar o que Eva propôs a ele. Ei, cuidado, porque às vezes Deus usa gente de casa para te derrubar, irmão. Deixa eu dizer isso aqui de novo para você. Às vezes Deus usa gente de casa, gente de perto para te derrubar, fazendo com que você acredite que pela relação não tem nada de errado naquele a quem está te dizendo alguma coisa. E sabe o que aconteceu? Por causa da fala de Eva, Adão caiu. Ele não conseguiu olhar e dizer o que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. E sabe como é que Satanás convenceu Eva, presbítero Carlos? Dizendo para ela assim: não é da morte, não é para a morte. É porque esse Deus não quer que você seja como ele. Transformou o mortífero em cobiçoso, em desejoso. Ei, esse homem não te pertence, essa mulher não te pertence. Cuida do que Deus te deu. A gente vê uma juventude namorando com ímpio para ver se depois que casar volta a ser ou passa a ser crente. Julgo desigual. Procura dentro da casa do Senhor, orando em todo o tempo. É na casa do Senhor que você vai encontrar o teu varão.
61 golpes esferidos no rosto de uma jovem. E olha a doença mental na nossa sociedade. Até antes de ontem, esse delinquente recebeu 1.514 cartas de mulheres querendo se relacionar com ele. A sociedade doente, aonde glamoriza a marginalidade, a agressividade, e depois querem dizer sobre feminicídio previamente anunciado. Nunca será apoiado o feminicídio, é crime. Mas por que você busca o feminicídio? Que sociedade doente é essa? Como que mulheres podem mandar carta para um homem desse, com declarações de amor para ele? Você está pasme? Entra na internet e vê. O maior serial killer de Minas Gerais deu uma entrevista e ele disse: até hoje mulheres me procuram para se relacionar comigo e dizem que estão me esperando quando eu sair da cadeia. O maior serial killer que já existiu em Minas Gerais recebe cartas de amor de mulheres que querem se relacionar com ele. Como que Satanás distorce a visão? Como que Satanás deturpa a visão? É aquela sensação de periculosidade que Satanás gosta de impulsionar, já viu? É a sensação do proibido. Rapaz, o proibido é gostoso, rapaz, que sensação, que adrenalina. Deixa eu ver se não tem ninguém vendo. Isso às vezes começa dentro do lar. Quando uma criança sabe que é errado, e a gente alivia, a gente não repreende, não pune. Quando começa a chegar com borrachinha, hidrocor, lapiseira, e você ignora. Amanhã ele começa a chegar com um celularzinho, com uma Kennerzinha, com um tênisinho, com uma carteirazinha. E quando você vai ver, a sua visão foi deturpada. E é isso que Satanás é especialista, igreja. Alinhe a tua visão com os céus, porque quem vai julgar a terra será o Senhor quando voltar. Oh, glória! Deus quer te salvar, Deus quer te resgatar nessa noite, Deus quer te trazer de volta, Deus quer realinhar a tua posição. Existem pessoas que estão do teu lado olhando para você, e o sangue inocente, por causa do teu testemunho, vai sobrecair sobre a tua vida. Olha o teu testemunho, o que a sociedade está dizendo a respeito de você, que diz que é cristão sem cristianismo. Oh glória, sinta a tua graça, Deus. Oh, aleluia. Como é que Esaú enxergou a primogenitura? Menor do que um prato de lentilha. Bastou um momento de fome, que ele abriu mão da primogenitura, herança com porção dobrada, por causa de um prato de lentilha, um guisado. Olha o que Satanás faz. Ei, você está indo para o céu. Não negocia aquilo que Deus tem para você. Oh glória, no lugar aonde está sendo ecoado e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da tua glória. Sinta a presença da glória, irmão. Sinta aí a presença do Espírito Santo. Deus quer te encher de novo. Deus não quer mais te visitar, Ele quer habitar na tua vida. Você é filho amado. Oh glória. O profeta vai dizer: moço, corre e vê, olha para as águas e vê se há algum sinal de chuva. 7 vezes ele manda aquele moço, e ele vai, e na 7ª vez ele vê o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
a qual o profeta diz: corre e manda aparelhar os carros, porque vai vir uma abundante chuva. E quando você está alinhado com a visão do céu, as coisas pequenas, você já sabe que é uma grande obra. Oh, glória! Glória. Então deixa eu falar um negócio para você. Pode parecer pequeno aos olhos, mas é porque nada nasceu grande, mas tudo de Deus é grande. É uma grande obra, ainda que seja uma nuvem pequena. Deus está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. Pode não estar vendo, as pessoas podem não estar vendo o resultado ainda, mas não abra mão de enxergar esta pequena nuvem que faz parte de uma grande chuva. Oh, aleluia. Ah, Deus. Como é que o rei vai olhar para a cova de leões? Matei Daniel. Como é que Daniel olhou para os leões? Quando a gente está com a nossa visão alinhada, Deus nos socorre nos lugares de perigo para onde nos enviam. O nego manda você para a morte, mas Deus te garante, te guarda. As pessoas conspiram contra você, mas o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou botar o leão para dormir, vou fazer o leão um gatinho. Oh, glória, oh, glória, aleluia, ah, glória, meu Deus. O profeta vai olhar para a cidade, Gleides. A cidade estava sitiada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos diz que o Senhor está ao nosso redor, ainda que o inimigo esteja ao derredor. E o moço vai olhar e vai dizer: meu Deus, deu ruim. E o profeta vai dizer assim: Senhor, abre os olhos dele, para que eu possa ver o que ele possa ver o que eu vejo. Então deixa eu falar aqui um negócio para você. Quando a gente tem a nossa visão amplificada e ampliada, alinhada com Deus, nesse momento você pode estar vivendo um processo turbulento, você está se sentindo cercado, mas você não está conseguindo ver escape. Mas hoje, Deus vai abrir teus, oh glória, eu sinto a graça de Deus, e você vai começar a ver que aquilo que o Senhor prometeu, anjos estão acampados ao teu redor, e que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cadê aqueles que não vão ser atingidos? Cadê aqueles que não vão ser atingidos? Cadê aqueles que não vão ser atingidos? Oh, glória, Deus do céu da graça, Deus de graça, Deus de graça, a glória, aleluia. Aí é lindo quando a gente olha para Estevão. Estão lá os homens apedrejando Estevão, Adriano. Eles olhavam para Estevão, e Estevão olhava para o alto. E ele olhou e viu o trono, aquele que está sentado à destra. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Pode me apedrejar, não tem problema, porque os teus olhos podem estar em mim, mas os meus olhos estão. Então alinha os teus olhos com o céu, porque ainda que te apedrejem, ei, você vai estar com Ele naquele grande dia. Oh glória, independente das pedradas que você receba, não perca a tua visão do alto, não perca a tua visão alinhada com o céu, porque é para lá que nós vamos morar eternamente. Cadê os que vão morar no céu? Faz barulho de crente aí, ó. Oh glória! Eu preciso correr. É lindo quando a gente olha esse alinhamento de visão. Os discípulos vão olhar para aquele homem cego e vão dizer: Senhor, quem pecou para estar nessa condição? Ele ou seus pais? É lindo. Jesus vai dizer: nem ele e nem os seus pais, porque isso é para a glória de Deus. Deixa eu explicar aqui para você, irmão.
Tem coisa que a gente às vezes não está entendendo o porquê. Mas deixa eu te dizer o porquê. Suporta, porque não é para te matar. É para que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida. O grande problema é, nós não queremos suportar nada. Mas nós precisamos entender que quando nós suportamos e vencemos, Deus é glorificado. Deus é glorificado através da tua vida. Quando a gente começa a entender, a gente para. Pastor, o senhor está dizendo que é fácil? Não, irmão, é a gente sair do porquê e voltar para o para quê. O que ele vai dizer? É para que eu seja glorificado. Eles estavam perguntando por quê, e Jesus estava dizendo para quê. E deixa eu dizer um negócio aqui para você. Cessou o porquê. Deus está te dizendo hoje o para quê. É para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. É para que a tua família seja salva. É para que aquelas pessoas que te viram outrora perdida possam olhar para você e dizer: se Jesus fez isso na vida dele, Jesus também pode fazer isso na minha vida. Glória. Eita. Eu já citei esse exemplo, ele está de pé ali, ó. Fica de pé, evangelista. Aí, ó, evangelista Carlos, fica de pé aí, evangelista. Isso. Quem conheceu esse homem aqui no passado? Vocês estão tímidos, é passado, irmão. Fica tranquilo que hoje é outra criatura. Aleluia. Levanta a mão aí, quem conheceu ele no passado? Gente boa, né? Apelidinho top, Manimal. Se o bom dia fosse atravessado, você tomava uma pernada ou no mínimo uma tapa. Aí deixa eu te dizer aqui. Um dia ele está ali pintando, sentado em cima do andaime. E está ele lá com o rolinho dele lá. Aí eu fui na padaria comprar um refrigerante para os crentes. Crente quando está fazendo obra, irmão, a obra no estômago é grande. Aí eu passei e a pessoa que estava ali falando não me conhecia, Davi. Aí quando eu estou passando, o rapaz falou assim: rapaz, aquele ali é um animal? Eu falei: agora eu paro. Aí eu não queria nem comprar sorvete, parei no lugar. Falei: agora eu quero entender o que é isso aí. Aí o outro falou assim: rapaz, não é ele mesmo? Ei, Naldinho, o cara deu aquela, né? É ele? Rapaz, é ele. Rapaz, isso era ruim demais, rapaz. Falei: agora o que ele não me contou, eu vou ficar sabendo. Aleluia. Aí o cara falou: meu irmão, só Jesus para mudar a vida do homem. Porque olhar esse cara hoje, sentado daquele jeito lá, sereno, em cima do andaime, pintando a igreja, só Jesus pode mudar. Oh, Deus! Deixa eu falar um negócio aqui para você que está aqui. O que te define não é como te olham e como te veem. O que te define é como Deus te vê. Não, deixa eu dizer isso aqui de novo. O que te define não é como te olham, como te vê. O que te define é como Deus te vê. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Você está olhando para pessoas que não as definem, mas revela quem você é. Da mesma forma, elas olham para você e definem muito mais quem elas são do que quem verdadeiramente você é. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Podem achar que você não vai dar para nada, podem achar que a obra não vai ser feita através da tua vida, mas eu vim frustrar o que disseram. Eu vim dizer para você que Deus tem um projeto grande. Não, mas é grande, é maior do que isso, é muito maior. O projeto é grande, é tão grande, mas é tão grande que ninguém vai entender. E sabe aonde Deus vai agir? É na tua vida. E depois de agir na tua vida, Deus vai começar a agir através da tua vida. E através da tua vida, Deus vai operar na tua família. Aleluia! 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 Ah! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Glória!
Davi do mundo não vê como vemos. Ai, porque Deus tem uma forma muito peculiar de enxergar as coisas loucas desse mundo, irmão. Cuidado com a lente dos teus olhos, com a trava dos teus olhos. Quem és tu que julga o trem? Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o trem? Tu, porém, quem és que julga o trem? Diagnóstico não é julgamento. Quando a gente vai ao médico, o médico escuta teu pulmão, manda você falar 33. E ele diz: vamos tirar um raio-x. Isso é pneumonia. Quando traz o exame, ele diz: está confirmado. Ele não está te julgando, ele está te diagnosticando. Mas deixa eu só falar uma coisa: ele não te chamou aqui hoje para te julgar, não. Mas quando ele voltar, ele vai te julgar. Mas hoje ele te chamou para te diagnosticar e dizer para você: filho, se você não está bem, tem tratamento para você. Não, deixa eu dizer isso aqui de novo. Se você chegou aqui e não estava bem, tem um tratamento para você aqui hoje. E nesse tratamento Deus quer hoje te reconciliar com Ele. Não, deixa eu dizer para você aqui que está, oh glória, você passou a sua vida inteira visitando, mas chegou o dia de você entregar a tua vida a partir de hoje, para viver aqui a visão do céu sobre a terra, sobre a tua vida. Sabe por quê? Davi saiu de rejeitado para ungido. Talvez você esteja vivendo uma vida com sentimento de rejeição, mas Deus está dizendo para você: ei, hoje eu estou aqui para dizer para você que tu és o meu ungido, tu és um varão escolhido. Oh glória!